Bom, então, hoje a gente dá início à aula 2 de análise combinatória. Bom, então na aula anterior, nós vimos o princípio fundamental da contagem, né? A partir dessa aula, a gente vai ver as consequências do princípio fundamental da contagem, que eu abreviei aqui por PFC, princípio fundamental da contagem. Bom, então, o princípio fundamental da contagem fornece-nos o instrumento básico para análise combinatória. Entretanto, sua aplicação direta na resolução de problemas pode, às vezes, tornar-se trabalhosa. Iremos definir os vários modos de formarmos agrupamentos e, usando símbolos simplificativos, deduzir fórmulas que permitam a contagem dos mesmos, em cada caso particular a ser estudado. Então, nós vamos ver modos de formarmos agrupamentos. Esses agrupamentos são os arranjos, com correpetição, os arranjos, as permutações, as combinações. Tá? Então, vamos começar com arranjos com repetição. Seja M um conjunto com M elementos, isto é, A1, A2, AM. Chamamos arranjo com repetição dos N elementos, tomados R a R, toda R upla ordenada, ou seja, toda sequência de tamanho R, formada com elementos de M não necessariamente distintos. Tá? A gente escolhe R, uma R upla, né? Uma sequência de tamanho R, em que cada um deles pode ser qualquer um desses carinhas aqui de M. Tá? Bom, então vamos ver um exemplo. Uma urna contém uma bola vermelha, V, uma branca, B, e uma azul, A. Uma bola é extraída, observada a sua cor, e reposta na urna. Em seguida, outra bola é extraída e observada a sua cor. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Então, o interessante aqui é prestar atenção na informação do exemplo aqui, que ele diz: uma bola é extraída, observada a sua cor e reposta na urna. Então, ele vai fazer duas extrações. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Ora, então vamos ver. Cada sequência é um par ordenado de cores x, y, onde x e y pertencem ao conjunto M formado por uma bola vermelha, uma bola branca e uma bola azul. Então, x pode ser qualquer uma dessas cores, vermelha, branca, azul, e y também pode ser qualquer uma dessas cores, vermelha, branca e azul. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, o número de pares veja, são duas extrações. Na primeira extração, ele pode tirar qualquer uma das três bolas, vermelha, branca e azul. Ele olha a cor, volta para a urna. Voltou para a urna, voltaram a ficar três bolas na urna. Então, na segunda extração, ele pode tirar qualquer uma dessas três bolas. Então, na segunda, ele tira 3. Então, 3 na primeira vezes 3 da segunda, tem um total de 9 sequências de cores possíveis. Tá? Então, qual é a fórmula do número de arranjos com repetição? Então, veja que arranjos com repetição, este é um exemplo com arranjos com repetição. Né? Nós usamos simplesmente o princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? É isso, duas extrações. Na primeira pode sair qualquer uma das três, na segunda pode sair qualquer uma das três. Então, o total é 3 vezes 3 igual a 9. Simples assim. Este é o princípio fundamental da contagem. Agora, tem uma fórmula para o número de arranjos com repetição, né? Porque isso é um arranjo com repetição, né? Claro, pode sair
bolas de igual cor nas duas extrações. Então, fórmula do número de arranjos com repetição. Ó, então, seja M A1, A2, AM, indiquemos por AR, arranjos com repetição, e com subíndices M, R. O que quer dizer isso? Indicamos por esta notação o número de arranjos com repetição de M elementos tomados R a R. Né? A gente toma uma sequência de tamanho R com qualquer um dos M elementos do meu conjunto, tá? É isso. Bom, então vamos lá. Cada arranjo com repetição é uma sequência de R elementos, onde cada elemento pertence a M. Então tá aqui, ó. Ele tomou R elementos, ó, R elementos. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de arranjos, ARMR, número de arranjos com repetição, AR, arranjos com repetição, será, ora, simples, pelo teorema fundamental da contagem. Nesta aqui, pode ser qualquer um dos M do meu conjuntão original lá. Como é com repetição, aqui também pode ser qualquer um dos M original, aqui pode ser qualquer um dos M, aqui, etc. Pode ser tudo com o mesmo M. Então, ó, M vezes M vezes M vezes M, R vezes. Ou seja, M elevado a R. Então, o número de arranjos com repetição de M elementos tomados R é M elevado a R. E, de fato, olha lá. Ó. Se quiser, então, se quiser, já sabe, já você, durante a resolução de um exercício, souber que você está... Este é um exercício de arranjo com repetição de M elementos tomados R, você sabe que vai ser, a resposta vai ser M elevado a R. Olha aqui, ó. Tá aqui a resposta. 3 elevado a 2, né? 3 elevado a 2. M é 3, que é o número de elementos do meu conjunto, elevado a R são duas extrações, então 3 ao quadrado. Então, aqui foi fácil fazer pelo princípio fundamental da contagem, mas se você já souber que se trata de um arranjo com repetição, basta escrever M elevado a R. Naquele exemplo anterior, ou seja, 3 elevado ao quadrado. Tá? Então, às vezes fica mais fácil interpretar pelo princípio fundamental da contagem, mas às vezes, em alguns exercícios, já é melhor usar a fórmula direto. Tá? Bom, então nós vimos arranjos com repetição, em que cada um dos R elementos ali podem sofrer repetição. Agora vamos ver os arranjos, que no caso são sem repetição. Seja M um conjunto com M elementos, isto é, A1, A2, AM. Chamamos de arranjo dos M elementos tomados R a R, R maior ou igual a 1, menor ou igual a M, a qualquer sequência de R elementos formada com elementos de M, todos distintos. Então, agora, o arranjo, quando a gente fala em arranjo, o agrupamento, arranjo, cada elemento dele, os elementos têm que ser distintos 2 a 2. Então, vamos ver um exemplo. M, meu conjunto M é formado por A, B, C, D. Os arranjos dos 4 elementos de M, tomados 2 a 2, são os pares ordenados x, y, formados com elementos distintos de M. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de pares ordenados é horas. Então, vou pegar um par, certo? Na primeira posição, posso ter qualquer um dos 4 elementos, A, B, C, D. Porém, na segunda posição, temos que tomar 2 a 2 distintos, são distintos, elementos distintos de M. Então, se aqui na primeira posição já entraram qualquer um dos 4, o que entrou agora nessa posição fica automaticamente excluído de entrar na segunda posição. Então, na segunda posição só sobra um 3 no conjunto M. Então, fica 4 vezes 3 é igual a 12. Então, este é um exemplo de arranjo. Quando fala arranjo, então, é sem repetição. Tá?
Então, a gente pode ver a fórmula do número de arranjos aqui, ó. Vamos ver a fórmula do número de arranjos. Seja M, A1, A2, AM, e indiquemos por AMR o número de arranjos dos M elementos tomados RAR. Então, veja que agora a anotação é só AMR e não ARMR. AMR aqui, arranjo. Forma do número de arranjos. Tá? Bom, então, cada arranjo é uma sequência de R elementos, onde cada elemento pertence a M e são todos distintos. Então, veja, nós tomamos R elementos. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de arranjos, AMR, será, veja, então, ó, são R elementos, R elementos. No primeiro pode entrar qualquer um dos M, do conjunto inicial, M. No segundo, já não pode entrar o que entrou aqui na primeira posição, então fica M-1. No terceiro, já não pode entrar nem no primeiro nem no segundo, então fica M-2. No quarto, não pode entrar nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, então fica M-3, e assim sucessivamente. Então, a última posição é N-R-1. Aí no total aqui a gente tem R fatores, certo? Tá? R fatores, porque ó, tem 1, 2, 3, R-1. De 1 até R-1, tem R-1. Mais este aqui que tem 0, que é um fator a mais, então R-1 mais 1, R fatores. Então, temos aqui R fatores. Cada um desses é um fator. Então, temos R no total. R no total. Tá? Então, a fórmula para o conjunto, para o número de arranjos AMR é M vezes M-1 vezes M-2 vezes N menos R-1. Tá? Então, lembrar que aqui é o menos é menos R-1. Olha o parênteses aqui. Então, não vai esquecer isso aqui. Hein? Menos todo mundo aqui dentro do parênteses. Menos o R-1. É menos o R-1. Olha o parênteses aqui. Tá. Vamos ver o exemplo. De um baralho de 52 cartas, 3 cartas são retiradas sucessivamente e sem reposição. Opa, como é sem reposição, não vai ter repetição. Quantas sequências de cartas são possíveis de se obter? Ok, então vamos lá. Note que cada resultado é uma tripla ordenada de cartas X, Y, Z, onde X é a primeira carta extraída, Y a segunda e Z a terceira carta extraída. Observe que X, Y e Z são todas distintas, porque é sem reposição. Visto que a extração é feita sem reposição. Então, qual é o número total de sequências de cartas possíveis de se obter? Ora, é um arranjo de 52 tomadas 3 a 3. Aplicando esta fórmula aqui, com M igual a 52 e R igual a 3, fica 52 vezes 51 vezes 50. São 3 fatores, que dá 132.600. Agora, você poderia colocar, sem se importar aqui com esse arranjo 52, 3 a 3, são 3 extrações. Na primeira, eu posso entrar qualquer uma das 52 cartas. Na segunda, entram 51. E na terceira, entra 50. Claro, porque nenhuma das reposições, nenhuma das extrações é feita com reposição. Então, fica no total de 52 vezes 51 vezes 50, 132.600. Tá? Bom, vamos para as permutações. Então, seja M um conjunto com M elementos, isto é, A1, A2, AM. Chamamos de permutação dos M elementos a todo arranjo em que R é igual a M. Ou seja, uma permutação nada mais é do que um arranjo onde o R
é igual a M. Então, exemplo. M é formado pelas letras A, B e C. As permutações dos elementos de M são todos os arranjos constituídos de 3 elementos. Então, veja. São 3 para a primeira posição, 2 para a segunda posição e 1 para a terceira. Então, 3 vezes 2 vezes 1, 6 elementos. Tá? Então, as permutações dos elementos de M é 3 para a primeira posição, aí depois na segunda só pode entrar 2, e finalmente na última só 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1, 6. E a fórmula do número de permutações? Seja M o conjunto formado pelos elementos A1 até o AM, e indiquemos por PM o número de permutações dos M elementos de M. Então, PM é o arranjo M,M, aquilo que nós tínhamos dito, R igual a M. Então, R igual a M, esse segundo aqui, essa segunda letra vira M, AMM. Então, pela fórmula do arranjo, fica M vezes E menos 1 vezes E menos 2, e substituir aqui por R igual a M. Só substituir na fórmula do arranjo por R igual a M. Aqui. Então, veja, M menos M mais 1, aqui, ó, tirando parênteses, fica M menos M mais 1. M menos M corta, fica só 1 aqui. Então, a fórmula da permutação de M elementos é M vezes M menos 1, vezes M menos 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Sobrou esse 1 aqui porque corta o menos M com o M aqui. E fica menos menos 1 mais 1. Tá? Bem simples. Então, exemplo 5. De quantas formas podem 5 pessoas ficar em fila indiana? Ora, faça uma permutação de 5 pessoas, né? 5 na primeira posição, 4 na segunda, 3 na terceira, 2 na penúltima e 1 na última posição. Então, são 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. É o número de permutações, número de formas que 5 pessoas podem ficar em fila indiana. Tá? Bom, as fórmulas de arranjo, permutações, elas podem ser colocadas na notação fatorial. Então, vamos ver essa notação fatorial. Bom, então vamos lá. Fatorial. A fim de simplificar as fórmulas do número de arranjos e do número de permutações, bem como outras que iremos estudar, vamos definir o símbolo fatorial. Então, seja M um número natural, definimos fatorial de M por M fatorial é M vezes menos 1 vezes menos 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1, para M maior ou igual a 2. 1 fatorial é 1 e 0 fatorial, por definição, é 1. Tá? Então, está aqui a definição de fatorial. Então, vamos ver aqui alguns cálculos. Calcular 10 fatorial sobre 8 fatorial. Bom, 10 fatorial no numerador fica 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, pela definição, né? E por que eu deixei 8 fatorial aqui em cima no numerador? Para justamente cortar com 8 fatorial do denominador. E assim evita da gente ficar fazendo um monte de conta, né? Então, simplifica os dois, 8 fatorial e 8 fatorial. Resulta 10 vezes 9, que é 90. Um outro cálculo aqui. Calcular 12 fatorial sobre 9 fatorial, 3 fatorial. No numerador, 12 fatorial é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Por que eu deixei explícito aqui 9 fatorial em cima? Porque tem um 9 fatorial aqui no denominador e que eles dois podem ser cancelados. Então, fica 12 vezes 11 vezes 10, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 12 vezes 11 vezes 10, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Simplifica 12 por 3 dá 4, simplifica 10 por 2 dá 5. Então, fica 4 vezes 11 vezes 5, 220. Então, as fórmulas do número de arranjos e do número de permutações também podem ser simplificadas com a notação fatorial. Então, veja. O cálculo das permutações, nós tínhamos visto que é PM vezes M menos 1
vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas isso nada mais é do que m fatorial. E qual era a fórmula do arranjo de m tomados R? A gente viu que era m vezes m menos 1 vezes m menos R mais 1. Ora, aí o que eu vou fazer isso aqui, ó, nesse produto aqui, ó, nesse produto aqui, eu vou repetir ele aqui embaixo, ó. Repito ele aqui embaixo. Repito ele aqui embaixo. E aí eu multiplico e divido por m menos r menos 1, vezes 3 vezes 2 vezes 1. m menos r vezes m menos r menos 1, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Claro, se eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo fator, a divisão não se altera, o resultado não se altera, né? Perfeito? Então, basicamente, então, copiei a fórmula do arranjo MRR aqui e multipliquei esse cara aqui por este e também dividi por ele mesmo. Ora, agora se você analisar, no denominador, m menos r vezes m menos r menos 1, vezes 3 vezes 2 vezes 1, é a definição de m menos r fatorial. É a definição de m menos r fatorial no denominador. E m vezes m menos 1, vezes m menos r mais 1, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ora, isso aqui no numerador é m fatorial. Então, m fatorial. Então, a fórmula do arranjo de m elementos tomados R é m fatorial sobre m menos r fatorial. Então, vamos ver um exercícios. Em um campeonato de futebol, participam 20 times. Quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares? Veja, são 20 times, 3 lugares. Ora, obviamente, o primeiro lugar é diferente do segundo lugar, o primeiro lugar é diferente do terceiro lugar, e o segundo lugar é diferente do terceiro lugar. Então, são todos distintos. Então, nós temos um arranjo de 20, 3 a 3. Jogando na fórmula é 20 fatorial sobre 20 menos 3 fatorial. 20 fatorial sobre 17 fatorial. No numerador, eu coloco 20 fatorial nesta forma, para que eu possa simplificar o 17 fatorial no numerador com 17 fatorial do denominador, produzindo um resultado de 6.840. Simples. Dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listas, cada lista com uma cor. De quantas formas isto pode ser feito? Ora, também é um arranjo de 8 cores para 5 listas, porque cada lista com uma cor. Cada lista com uma cor. Então, não pode ter listas com cores repetidas. Então, é um arranjo de 8, 5 a 5. Cada maneira de pintar a bandeira consiste de uma sequência de 5 cores distintas, claro, porque cada lista tem uma cor. Então, é um arranjo de 8 cores para 5 posições, para 5 listas. Aplicando a fórmula do arranjo 8, 5 a 5, é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Só que 3 fatorial do numerador corta com 3 fatorial do denominador, fica só 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 6.720. Exercício 3. Existem 10 cadeiras numeradas de 1 a 10. Existem 10 cadeiras numeradas de 1 a 10. De quantas formas 2 pessoas podem sentar-se, devendo haver ao menos uma cadeira entre elas? Bom, então como a gente resolve isso? Note que cada maneira delas sentarem corresponde a um par ordenado de números distintos, escolhidos entre 1, 2, 3, 4 até o 10. Exemplo, o que é 2, 6? A pessoa A senta na cadeira 2 e a pessoa B senta na cadeira 6. O que é o par 6, 2? Agora trocando o 2 com o 6 da primeira, o que é o 6, 2? É a pessoa A senta na cadeira 6 e a pessoa B senta na cadeira 2. Então, a pessoa A sempre vai estar sentada nessa primeira posição aqui
E a pessoa B sempre na segunda posição. Essa é a regrinha. Bom, então o total de pares ordenados é então veja, é um arranjo de 10 para 2 lugares, claro, né? Porque não pode repetir, se uma pessoa senta na primeira cadeira, ela não pode sentar na segunda cadeira, obviamente. Então, é um arranjo. Então, é um arranjo de 10, né? 10 cadeiras para duas. Peraí, 10 cadeiras numeradas de 1 a 10. De quantos homens? Tá, então é um arranjo 10, 2 a 2, tomadas 2 a 2 lugares. Então, veja, é 10 fatorial sobre 8 fatorial, ou seja, 10 vezes 9, que é 90. Então, aqui entram são todos os arranjos possíveis, todos os arranjos possíveis. A pessoa aqui, no caso, sentou, esse aqui, a pessoa A senta na cadeira 2, a pessoa B senta na cadeira 6, está aqui contemplado nesses 90. Aqui a pessoa A senta na cadeira 6, a pessoa B senta na cadeira 2, está contemplado nesses 90. A pessoa, por exemplo, A senta na cadeira 1 e a pessoa B senta na cadeira 2. Também está contemplado nesses 90. Percebe que se a pessoa A senta na cadeira 1 e a pessoa B senta na cadeira 2, não existe cadeiras livre entre as duas, né? Então, aqui, 90 é o total. Só que o que pede exercício? Devendo haver ao menos uma cadeira entre elas. Bom, então, veja. Então, agora temos que excluir os pares ordenados cujos elementos sejam números consecutivos. São eles. Olha lá, a pessoa A senta na cadeira 1 e a pessoa B senta na cadeira 2, tem que excluir. Por quê? Porque não tem cadeira livre entre a cadeira 1 e a cadeira 2, né? Certo? Exclui o 2 e o 3, pelo mesmo motivo, exclui o 3 e o 4 pelo mesmo motivo, exclui até o 9 e o 10. São 9 pares. E tem que excluir o 2, 1, o 3, 2, o 4, 3 e o 10, 9. Ou seja, a pessoa A. Aqui a pessoa A senta na cadeira 1, a pessoa B senta na cadeira 2. Aqui a pessoa A senta na cadeira 2 e a pessoa B senta na cadeira 1. Tem que excluir. Então, temos que excluir no total 18 pares. Ao todo, devemos excluir, então, 9 mais 9, 18 pares. Logo, o número de maneiras das pessoas sentarem, havendo ao menos uma cadeira entre elas, é 90, que é o total, menos as que não vá ter cadeira alguma entre as duas pessoas, 18. Então, 90 menos 18, 72 possibilidades. Vamos ver o exercício 4. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 6, 7, 8 e 9? Veja, quantos números pares de 3 algarismos. Então, veja, cada número será uma tripla ordenada, claro, porque são 3 algarismos, escolhidos entre os dados. Como estamos interessados nos números pares, então nos interessam as triplas do tipo terminando em 6, que a gente chama de 1, e as terminando em 8, que a gente chama de 2. Né? Porque eles querem quantos números pares de 3 algarismos distintos podem formar com os algarismos 1, 3, 6, 7, 8 e 9. Ora, os únicos pares que tem aqui são 6 e o 8. Então, eles têm que ocupar a última posição, 6 e o 8. Agora, veja. São algarismos distintos, então vão ser arranjos. Então, o número de triplas do tipo 1 é um arranjo de excluindo 6, sobraram quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram 5 para colocar aqui e 4 aqui. Então, 5 vezes 4, 20.
E aqui, quando tem o 8 aqui, sobram 5 para colocar aqui e 4 aqui. É um arranjo de 5, 2 a 2. 5 vezes 4, 20. Ou se quiser raciocinar 5 fatorial sobre 3 fatorial, fica 5 vezes 4 e o 3 fatorial corta em cima e embaixo. Então fica 5 vezes 4 vezes 20, vezes 4, que é 20. Tá? Então, são no total 20 mais 20, ou seja, 40 números pares de 3 algarismos distintos. Vamos ver o exercício 5. Formados e dispostos em ordem crescente, todos os números se obtêm permutando-se os algarismos 1, 2, 4, 6, 8. Que lugar ocupa o número 68.412? Bom, esse número é precedido pelos números da forma. Veja, então eu tenho que formar formados em ordem crescente todos os números que se obtêm permutando-se os algarismos 1, 2, 4, 6, 8. Então veja. Bom, quais os que precedem o 6, 8, 4, 1, 2? Ora, os que se iniciam com 1 precedem esse cara aqui, claro, porque o primeiro do 68.000 é 6. Então, um número que começa com 1 precede necessariamente. Então, eu fixo o 1 aqui, e aqui eu coloco a permutação dos 4 restantes. 4 fatorial. Permuto os 4 restantes que sobram. Tá, então aqui eu tenho essa quantidade de números que se iniciam por 1. Agora, qual é a quantidade de números que se iniciam por 2? Que também precedem este número aqui, claro. 68.000 começa com 6. Eu estou agora só determinando a quantidade de números que começam por 2. É também uma permutação de 4 fatorial aqui, né? Permutação 4 elementos, então 4 fatorial. Aí eu determino os com início 4 também. Qual é o número de possibilidades? Uma permutação de 4 elementos, 4 fatorial. Depois eu vou para os que se iniciam com 6 e 1. 61. Então, número 61. E sobram 3 lugares para permutar, 3 fatorial. Depois vou para o 6 e o segundo o 2, 62. Sobram 3 para permutar, 3 fatorial. Depois eu vou com os que iniciam com 6 e depois tem 4, 64. Sobram 3 posições para permutar. Aí depois eu venho para os fixos 6, o 8 e o 1. 6, o 8 e 1. Sobram 2 posições para permutar, 2 fatorial. Depois eu vou para o 6, 8, 2. Fixo 6, 8, 2. Também restam 2 posições para permutar, 2 fatorial. Então, estes são os números que precedem este cara aqui, 68.412. Tá? Porque aqui o próximo já seria ele. Aqui o próximo já seria ele. Teria que fixar o 4 aqui, aí depois veria o 1 e o 2. Então, ele já é o próximo aqui. Então, de 1, 2, 8, ou seja, de todas essas possibilidades aqui, concluímos que 68.412 é precedido por um total de 4 fatorial, mais 4 fatorial, mais 4 fatorial, mais 3 fatorial, mais 3 fatorial, mais 3 fatorial, mais 2 fatorial, mais 2 fatorial. Essa soma aqui toda. Tem essa quantidade de números na frente dos 68.412. Então, somando tudo isso aqui, eu tenho 94 números. Portanto, a posição de 68.412 é a 95ª. Bom, então com isso nós terminamos a aula 2 de análise combinatória.